Olá, galera da Arsenal Brasil. Como prometido, conforme forem anunciando, né, os jogadores que parecem estar muito próximos de chegar no Arsenal, a gente vai fazer um vídeo específico para cada um deles. E o primeiro deles acaba sendo talvez já o mais polêmico, né? Kai Havertz, ex-jogador do Chelsea, foi anunciado pelo Arsenal aí mais ou menos na faixa dos 60 milhões de libras a transferência dele. Longe de ser um preço com desconto, me parece que o Arsenal fez muita questão de contar com o jogador. Achava mais importante contar com o jogador já na pré-temporada, incorporar ele aos seus planos o mais rápido possível, do que barganhar por preço. O que indica que as pessoas que estão achando que o Havertz vem para ser uma opção para as posições de frente está muito enganado, né? O Havertz vem para ser titular e não será no ataque, será na posição que o Granit Xhaka ocupava na temporada passada. Aí o Mikel Arteta deixou isso mais ou menos claro até nas suas palavras sobre a contratação do jogador, quando ele fala que está muito feliz em trazer um jogador versátil para reforçar o meio de campo. Então, a gente pode até imaginar em algumas situações o Havertz fazendo a direita no lugar do Saka, ou até jogando no lugar do Gabriel Jesus, mas ele será primariamente utilizado na posição de 8 pela esquerda. Por quê? Porque o Arsenal contratou um jogador como o Havertz para fazer essa função. Ele é o jogador perfeito para essa posição? Me parece que o jogador perfeito para essa posição, na verdade, é o Gundogan, né? Mas ele não estava disponível. O melhor análogo que existe no futebol mundial para o Gundogan é o Fede Valverde do Real Madrid, que também não está disponível. E depois deles dois, você começa a ter que fazer algum tipo de concessão. Ou você abre mão de uma certa solidez defensiva que esses jogadores conseguem oferecer e que outros não conseguem, em detrimento de outras características, ou você abre mão de criatividade, que é o que o Arsenal estava fazendo na temporada passada com o Xhaka. Bom lembrar que o Xhaka terminou a temporada passada com 7 gols e 7 assistências na Premier League. Números que são estratosfericamente maiores do que todos os seus gols combinados nas temporadas anteriores que ele jogou pelo Arsenal. Ele se tornou um jogador extremamente ofensivo e extremamente criativo, mesmo não sendo exatamente a praia dele. O que nos faz pensar, o que provavelmente fez o Arteta pensar, quantos gols e assistências eu estou deixando na mesa por ter um jogador tão ofensivamente limitado quanto o Xhaka. Então prefiro eu procurar um jogador que me entregue menos defensivamente, mas que me entregue, em vez de 7 gols e 7 assistências, talvez 15 gols, como entregou o Odegaard, talvez até mais. Então a gente está falando de uma produção ofensiva muito maior. E aí vamos para as características fundamentais do Havertz. Havertz é um jogador que gosta de chegar tarde na área, de infiltrar na área tarde, o que faz com que ele, vindo de posições mais recuadas, se torne muito mais perigoso. O Chelsea, por largos momentos, utilizou ele como centroavante, e apesar dele ser um jogador alto e quase 30% dos gols que ele fez com a camisa do Chelsea terem sido de cabeça, ele não é um jogador com presença de área, ele não faz pivô, ele não é uma boa opção de centroavante. O Gabriel Jesus se encaixa melhor nessa definição, mas ele, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli certamente trocaram muito de posição. Vamos ver muitos momentos o Gabriel Jesus com aquela característica já típica dele, de voltar muito para buscar jogo, de recuar bastante para abrir espaço para o Martinelli, abrindo também espaço para o Havertz, né? Então, me parece que essa trinca ali na esquerda pode se tornar extremamente perigosa e extremamente produtiva. Porque em vários momentos na temporada passada a gente sabia, a gente via que o Chaka não conseguia funcionar na mesma frequência necessária ali. A gente perdia muitas oportunidades de criação de jogadas. Então, eu acho que o nosso volume ofensivo tende a aumentar muito.
Aí você pensa, não, mas e a questão defensiva? A questão defensiva é fundamental, a gente vai ficar muito exposto. E aí eu quero mostrar um negócio para vocês. Vamos lá. Vamos para o Tactics Board aqui. O Arsenal jogava mais ou menos assim na temporada passada quando estava com a bola, certo? A gente vê aqui de trás para frente o número 2 ali no caso, que será provavelmente o número 2 na próxima temporada, é o Saliba. O Gabriel fazendo um balanço mais para a esquerda, o Ben White mais avançado, jogando mais ou menos com um lateral invertido, o Zinchenko completamente invertido, jogando de volante, o Partey, e aí vem de baixo para cima Saka, Odegaard, Gabriel Jesus, Xhaka e Gabriel Martinelli. Então, o Havertz vai ocupar a posição ali que está no número 10. E aí você pensa, nossa, a gente vai ficar muito exposto se a gente perder a bola. Mas a gente tem que considerar uma coisa muito importante. O Havertz, ele é um jogador muito bom na pressão ofensiva e muito bom na recuperação de bola logo após a perda de posse. Então ele é um jogador que vai conseguir se movimentar rápido e vai conseguir atacar a pessoa que está com a bola no caso de um erro de passe. Outra questão importante é que ele é tecnicamente muito mais seguro do que o Chaka. Então ele tende a errar menos passes. Ele tende, o time tem mais segurança técnica em geral e tende a dar menos moles com a bola em posições comprometedoras, certo? E mais importante, me parece que quando a gente vê quem está vindo, e a gente sabe, já temos aí valores acertados com o Declan Rice, que é um jogador que é um grande patrulhador da defesa, que provavelmente vai ficar mais para cá, liberando ainda mais o Zinchenko para fazer coisas de Zinchenko. E o Jurgen Timber, que é um cara que inverte muito bem. A gente pode estar, por exemplo, diante de jogos onde a gente está mais preocupado com o balanço defensivo, que o Zinchenko não joga. O Gabriel joga na esquerda, joga o Saliba centralizado, joga o Ben White, e aí a gente inverte o Timber. E a gente fica mais seguro defensivamente. Então, assim, a nossa versatilidade defensiva para criar situações onde a gente fica mais protegido em alguns momentos, onde a gente pode ser mais ousado em outros jogos, tá vindo. Se chama Juren Timber, se chama Declan Rice. Os 5 de trás é uma preocupação. Mas a nossa grande preocupação, me parece, que a grande coisa que a gente está tentando resolver com o Kai Havertz são os 5 da frente. Né? Acho que ainda falta algo para compor esses 5 de frente quando a gente pensa em opções de elenco, mas pensando nos 5 titulares, realmente a gente está acrescentando um jogador que tem tudo para produzir muitos gols, muitas assistências, ter presença de área, no sentido de chegar para cabecear, de bola parada, ajudar a gente tanto na bola parada defensiva quanto na bola parada ofensiva. É um jogador de 1,93 m, não é um jogador de uma estatura qualquer, embora não seja um cara fisicamente muito forte, né? Não é um cara grande. Né? É um cara que é muito rápido e o Arsenal não é um time que, historicamente, concede muitos gols estando postado. A grande maioria dos gols que a gente tomou, as nossas vulnerabilidades na temporada passada vieram em transição defensiva. E para a transição defensiva, o problema são das outras contratações. Porque, em grande parte, quantas vezes nós vimos na transição defensiva o Xhaka ser fundamental para parar um contra-ataque? Essa não é a grande característica dele. Ele até conseguia se recuperar e às vezes fazer intervenções importantes na nossa área de defesa. Quando o estrago já estava feito e aí ele remediava esse estrago. Mas se a gente pensar que a gente pode prevenir muito mais desse estrago, 80%, 60% desse estrago, com uma pressão ofensiva mais organizada e com mais segurança técnica na bola, então a gente está pensando que talvez a gente possa ter esse, essa troca, né? Esse compromisso. Então, e aí, quando a gente for
sentar no nosso bloco defensivo, a gente vai simplesmente, provavelmente, alinhar o Rice com o Odegaard e deixar o Havertz e o Jesus na frente, mais ou menos assim, para deixar o time pronto para absorver a pressão e para contra-atacar, necessário seja. Havertz e Jesus são jogadores que são muito bons de pegar chutão, que são bons em parar a bola, tem um primeiro toque muito qualificado, são rápidos. Eu acho que a gente pode ser muito perigoso no contra-ataque também, quando a gente está postado e o adversário comete um erro. O Arsenal é muito bom em evitar a pressão vindo pelas zonas centrais e jogar as pressões para as laterais. A gente é um time que sofre muito cruzamento contra, em grande parte porque a gente não dá muita alternativa para o adversário. Então, eu não estou muito preocupado defensivamente com o Havertz, não. Até porque o próprio Xhaka era um jogador que não cobria tantos espaços assim. Ele não é um cara que tem muita explosão física na defesa, então ele, nesse momento postado assim, ele era um cara taticamente astuto, mas eu acho que a gente não vai ter uma perda muito grande, até porque o Odegaard e o Havertz são jogadores jovens, têm muito a aprender e podem aprender esses traquejos defensivos que são necessários. Cumpre lembrar que o City foi campeão muitos anos com Fernandinho, Davi Silva e De Bruyne de volante, né, com essa trinca de meio campo. Eu não acho que Havertz e Odegaard sejam defensivamente muito piores do que Davi Silva e Kevin De Bruyne. Não estou comparando jogadores ofensivamente, enfim, cada um tem sua opinião, mas defensivamente, definitivamente, não estamos falando de gênios da composição defensiva, né? Então é óbvio que o Declan Rice vai ter muito trabalho nesse meio de campo, vai fazer um serviço aí que o Partey talvez não tivesse fisicamente a capacidade de fazer, vai ter que correr um pouquinho mais, mas me parece que as contratações que o Arsenal está fazendo são todas pensando num modelo de jogo onde a gente sufoca o adversário ainda mais, passa ainda mais tempo com a bola e mais tempo acampado no campo do adversário, né? E isso é fundamental para não sofrer pressão. E se a gente sofrer pressão, o nosso bloco defensivo, aqueles 5 que ficam agrupados no meio do campo, né? Seja eles quem forem, tem que ser capaz de, sozinho, pelo menos, parar o contra-ataque, né? É para isso que serve aquele bloco que em inglês se chama Rest Defense, que é uma tradução do alemão que inventaram isso aí, foi um tático alemão, enfim, não cumpre aqui ficar entrando nos detalhes, mas assim, a Rest Defense é esse conceito de botar um bloco de 5 jogadores ali no meio para fazer com que os contra-ataques tenham que cair para os laterais. É só para atrasar o contra-ataque e o time se recompor, né? Ou forçar um erro adversário. E esses 5 da defesa têm que ser capazes de fazer isso sem a ajuda desse sexto homem. Então, a contratação do Havertz não implica necessariamente num problema de balanço defensivo. Pode ter sido no passado, porque o Partey fisicamente tinha problemas de recomposição defensiva, porque em alguns momentos a gente jogou com um time cansado e o Zinchenko é um cara que também não tem uma das maiores pilhas do mundo, é um cara que agora com mais opções de elenco a gente talvez possa jogar ele menos jogos ou menos tempo nos jogos e fazer com que ele renda melhor. E então me parece que o plano do Arteta é muito claro, né? E sendo um plano muito claro, cabe a gente ver para onde ele vai. Eu acredito no trabalho do Arteta, e acho que ele não tem nenhum motivo para não acreditar nesse momento. E me parece que essas 3 contratações são as contratações principais, que vão vir para a pré-temporada. A pré-temporada começa sem cessa segunda-feira a outra, né, daqui a uns 10 dias. E a partir disso devem começar as vendas, e daí talvez a gente reforce pontualmente o elenco em algum ponto que esteja faltando. Eu gostaria de ver mais um jogador de meio de campo nesse elenco, mas o nosso 11 titular me parece extremamente interessante. Eu estou muito curioso para ver esse time em campo. Então é isso, gente. Eu fiz um resumo sobre o Havertz, então quando confirmar sobre o Rice a gente faz um foco mais no Rice, e quando confirmar o Timber a gente faz um foco mais no Timber. E assim por diante.
Eu não imagino que a gente vai contratar muito mais do que 4 ou 5 caras, mas esses 3 reforços principais é, trazem o Arsenal para um nível de perfil de elenco, de idade. Nossa média, o jogador mais velho do nosso time titular vai ser o Zinchenko com 26 anos. Esse é um time que não está sendo montado para essa temporada somente, mas está sendo temporada para essa, para a próxima e para outra. Né? Teremos uma janela de 3 anos, onde o nosso 11 titular tende a ser mais ou menos o mesmo por um longo período de tempo, e é a hora de ganhar títulos. Né? Essa é a hora de ganhar títulos, essa é a hora de ir para cima. E eu tenho a impressão que esse vai ser o último verão que a gente vai fazer gastos astronômicos, como que a gente está fazendo agora. Estamos gastando 200 milhões antes da janela abrir, praticamente. Antes dos caras voltarem de férias. Por quê? Porque me parece que tem um plano, né? Há um plano muito claro para qualificar esse elenco, tornar esse elenco competitivo para títulos novamente. E daí você faz uma administração de vendas e compras e com, né, composição do elenco muito mais barato. Né? Ao longo do tempo, isso meio que se paga. Então, quem gosta muito de ver dinheiro sendo gasto, aproveite. Esse deve ser o último verão em um bom tempo que a gente faz gastos tão espalhafatosos, mas que me parecem fundamentais para botar a gente no patamar que a gente precisa para disputar títulos de verdade. Não só da Premier League contra o City, que ganhar campeonato de pontos corridos contra o Guardiola é um inferno na Terra, mas para disputar uns mata-matas melhor, né? A gente tem uma chance na Champions League, quem sabe nessa ou na próxima temporada, enfim. O time está sendo montado para isso e acho que a gente não pode criticar o clube por não estar tentando, né? Vocês podem arrumar outras críticas agora, mas tentando, Edu, Arteta, Tim Lewis e a família Kroenke certamente está. Até a próxima.